Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Vamos falar primeiramente sobre as doenças oncológicas infantis e as assistências de enfermagem que a gente tem que ter sobre essas doenças. E no segundo vídeo nós vamos falar sobre pediatria e unidade básica de saúde, provavelmente dita em PSF. Lá no começo da disciplina, a gente estudou um pouquinho sobre crescimento e desenvolvimento e tudo isso. Hoje a gente vai ver um pouco mais específico, tá? Um pouco mais específico sobre isso. E no final vocês vão fazer um pequeno trabalhinho. Hoje, vamos começar com o câncer. E o câncer infantil, como vocês devem imaginar, ele provoca uma série de mudanças, tanto físicas quanto mentais, principalmente na criança, mas também não deixa de ser uma condição que afeta também os pais, os parentes mais próximos e responsáveis. Porque a gente espera que câncer seja uma doença mais assim de fim de vida, uma doença de adulto. Quando uma criança é diagnosticada com câncer, é um trauma muito grande para a família e cabe a nós, profissionais de saúde, sabermos lidar com essa condição, como diz aqui no slide que eu vou mandar para vocês, vivenciar uma patologia de grande magnitude na infância torna-se ainda mais difícil, tanto para a criança quanto para a família, que desempenha um papel fundamental no tratamento da criança. Então, quando a gente tem pais que estão desestruturados, que estão desesperados, estão sem saber como agir diante da doença, a gente tem uma dificuldade em relação à aceitação do tratamento da criança. A criança ela fica com medo, ela fica desesperançosa, fica achando que vai morrer a qualquer momento. E isso como eu já presenciei algumas vezes, que na minha experiência com pediatria, a criança, quando o pai ele é calmo, tranquiliza a criança, quando os pais eles são calmos, tranquilizam a criança adere muito mais ao tratamento do que quando o pai demonstra para a criança que está com medo. Claro que ele vai sentir medo, mas a partir do momento que ele demonstra, a criança ela se sente mais insegura com relação a tudo que vai ser feito com ela, e isso pode prejudicar o tratamento. Então, o nosso dever como profissionais é explicar e elucidar muito bem para os pais e também para a criança, sendo que ela entenda, se for uma criança de maior idade, que já entende tudo, adolescente, que seja explicado para ela tudo que vai ser feito, se vai doer, se não vai, para que a criança ela tenha uma certeza de que ela está fazendo, e os pais tenham certeza de que o que está sendo feito é para o bem, que é para minimizar o sofrimento, mesmo que cause um sofrimento possa causar um sofrimento momentâneo, mas que futuramente vai ser melhor, tá? Então a gente vai falar agora um pouquinho propriamente sobre os principais tipos de câncer que a gente tem relacionados à criança e adolescente. A gente tem a leucemia linfóide aguda, tá? Vocês vão acompanhando aí nos slides, que é o câncer infantil mais prevalente, mais frequente, conhecido como LLA, leucemia linfóide aguda, e ele vai responder a mais ou menos 34% dos casos. Ele meio que empata com os cânceres cerebrais, tá? Ele é mais comum em crianças entre 2 a 4 anos de idade e normalmente vai acometer mais meninos do que meninas, ou seja, ele é um câncer que epidemiologicamente atinge mais meninos do que meninas, tá? Não tem nenhuma explicação científica porque o cromossomo Y é mais atingido, não tem. É porque epidemiologicamente, a prevalência durante todos os anos que foram se diagnosticados essa doença, mais meninos do que meninas foram prevalentes, tiveram mais casos de leucemia linfóide aguda. Nessa patologia, a leucemia tem início na medula óssea, como a gente sabe, a leucemia ela é um câncer que tem início onde é produzida a linhagem de células sanguíneas, que é na medula óssea, e depois ele vai se espalhar para o sangue e vai atingir os órgãos em estágios mais avançados, tá? Ou seja, ele começa como uma forma de câncer apenas sanguíneo
E com o avançar da doença, né, caso não haja tratamento adequado, não seja diagnosticada, ela pode sim atacar órgãos, trazendo o que a gente chama de metástase, que é quando o câncer, né, as células cancerígenas, as células neoplásicas, elas saem do órgão que originou aquele câncer, aquela neoplasia, e migram para outros órgãos, causando também malformações e tumores em outros locais. Os tumores cerebrais, eles também são muito prevalentes, como eu já falei para vocês. Eles correspondem a mais de 37% das ocorrências de câncer em crianças. Só que, dentro desses 37%, existem vários tipos de cânceres. Então, por isso que eu não posso dizer que o câncer de cérebro é o mais prevalente. Eu digo que a leucemia linfóide aguda é mais prevalente, porque ela é, por si só, a doença, ela já é bem estabelecida. Como o câncer cerebral ele tem câncer de vários locais do cérebro, então juntando esses vários locais dá 37% mais ou menos. Mas isoladamente são porcentagens pequenas, tá? Existem mais de 100 tipos de tumores de cérebro e a maior parte deles tem origem nas células gliais, né? As células gliais são aquelas células que envolvem o corpo do neurônio para melhorar o impulso dos sinais elétricos. E os cânceres que são originados a partir dessas células da glia são chamados de gliomas, tá? Como o nome já diz, células da glia, câncer a partir dessas células é chamado de glioma, tá? Quando você vê como é que fala? O sufixo. Quando você vê o sufixo oma, tá? É bem provável que esteja se tratando de um câncer, tá? Sarcoma, linfoma, melanoma são nomenclaturas de células neoplásicas, tá? A classificação do tumor cerebral acontece de acordo com a velocidade do desenvolvimento da doença. Então, se eu tenho um tumor que ele se desenvolve muito rápido, então ele é um câncer muito agressivo. Se eu tenho um tumor que ele é estacionário, né, que ele cresceu até certo ponto, que ele cresceu até certo ponto e ficou daquele tamanho mesmo, eu tenho que ele é um câncer menos agressivo, tá? Então, isso não é a mesma coisa que malignidade e benignidade, tá? Eu posso ter um câncer menos agressivo que seja maligno também, um câncer menor que seja maligno, que ele tenha capacidade de causar maiores danos para o organismo da criança. Mas o que a gente está dizendo aqui é sobre a agressão, se ele é mais agressivo, se ele vai se desenvolver mais rápido ou se ele é menos agressivo, tá? Neuroblastoma também é um câncer de origem neurológica, mas ele não vai ser especificamente cerebral, tá? O neuroblastoma ele vai representar 7% dos casos de câncer infantil e, em geral, ele vai se originar em células imaturas de bebês e crianças, o que faz com que atinja menores de 5 anos. Como assim células imaturas? A gente tem, né, dentro do nosso corpo, quando a gente é bebê, quando a gente é embrião, quando a gente é feto, células que vão se diferenciando em outros tecidos, não é isso? Quando a gente nasce, ainda tem um resíduozinho dessas células, né, que vão ser importantes para o desenvolvimento pulmonar, porque a gente sabe que o pulmão ele vai terminar o seu desenvolvimento já extrauterino, né, depois que a criança nasce, porque a gente sabe que dentro do corpo enquanto a criança está intrauterina, ela não tem expansão pulmonar. Então, o pulmão está bem formadinho, mas ainda tem algumas células que vão agir logo depois que a criança nasce. Então, a gente tem que o neuroblastoma ele vai ser um tumor sólido extracraniano que, em geral, tem início nas glândulas suprarrenais ou no mediastino. O mediastino é o tórax, aqui dentro do tórax. E glândulas suprarrenais são duas glândulas que ficam acima dos rins, que são responsáveis pela produção de adrenalina, tá? Gente, desculpa.
Ai, que eu dormi muito mal hoje, mas eu tô firme e forte pra gravar pra vocês. Perdão. Tá. Mediastino, como eu falei pra vocês, é o tórax, e glândulas suprarrenais são as glândulas que estão acima dos rins, que são responsáveis pela produção de adrenalina. Então, o neuroblastoma, ele geralmente está relacionado com alterações de pressão, porque a adrenalina, ela é um hormônio que, além de comandar a questão de cronotropismo, que é a contração do coração, ela também controla a pressão arterial, tá? Sim, e ela vai ser mais frequente em meninos e em meninas, mas também tem pouca relação genética, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com cromossomo Y, cromossomo X, não tem nada a ver, tá? A gente tem também o tumor de Wilms, que vai representar entre 5 a 10% da ocorrência de câncer em crianças, impactando aqueles da faixa de 2 a 3 anos. Então, a faixa de ação desse tumor, epidemiologicamente, é de 2 a 3 anos de idade. Ainda não se sabe muito bem porquê, e ele é um tumor que ele vai afetar um ou ambos os rins. Retinoblastoma. Como o nome já diz, é um câncer que vai acontecer nas retinas, né? E é comum em crianças entre 2 e 3 anos de idade e vai se originar de células da retina, como eu já disse. Um dos sintomas mais comuns da condição é chamado reflexo de olho de gato, que é quando dá um brilho ocular incomum. Por isso que é importante fazer o teste do olhinho, porque dá para identificar bem cedo. E também quando tirar foto da criança, tirar foto com flash, reparar nos olhos da criança, não aquele olho vermelho que a gente fica às vezes na foto, que é justamente um reflexo da retina normal. Mas quando a retina ela tem algum tipo de célula neoplásica, ela não vai refletir vermelho, ela vai refletir branco. Então, geralmente a criança que tem esse reflexo branco ao tirar uma foto, sempre bom levar a criança no oftalmologista para que seja examinada, ver o fundo de olho, né, a retina, para identificar previamente alguma condição neoplásica, alguma condição de câncer, tá? Essa patologia se manifesta geralmente por motivos hereditários ou também pode ser esporádico, tá? Pode ser que alguém na família já tenha algum problema ocular e aí a criança vai desenvolver, ou não, pode ser esporádico mesmo, pode ser porque alguma falha genética ou alguma replicação anormal de células, tá bom? Então não é muito especificado o porquê que esse retinoblastoma acontece. E a gente também tem o rabdomiosarcoma. Rabdomiosarcoma, ele é um câncer de partes moles, de tecidos moles, né, de tecido muscular esquelético principalmente. É um tipo de câncer de tecidos moles mais comum entre as crianças. Ele ocorre em células embrionárias que dão origem à musculatura estriada esquelética, tá? Então, a criança que tiver rabdomiosarcoma, ela vai ter dificuldade de locomoção principalmente e de manutenção da massa muscular, ou seja, pode ser uma criança caquética, uma criança que tem dificuldade de locomoção. Tumores ósseos primários. Apesar de raros, os tumores ósseos primários são a sexta incidência mais recorrente entre as crianças, sendo mais comum na adolescência, que é a fase em que vai ter, né, o estirão, os ossos vão crescer mais rápido, de forma mais abrupta, e isso pode causar, né, uma replicação de células mais desordenada, causando assim tumores, tá? E também é bem comum que o câncer se origine em algum órgão e depois atinja o osso, tá? Entre os tipos de tumores ósseos mais comuns nas crianças estão o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. Linfomas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os linfomas. Linfoma é todo tipo de câncer que afeta o sistema linfático, tá? E o sistema linfático a gente sabe que é aquele sistema em que tem os vasos linfáticos e também tem os linfonodos, que são responsáveis por armazenamento de células de defesa, tá?
Ele surge quando os linfócitos, células sanguíneas relacionadas ao sistema imunológico, vão se multiplicar desordenadamente, aumentando o tecido e originando o tumor. Então, quando a gente tem que as células de defesa, né, os linfócitos, eles se multiplicam demais por alguma desordem no DNA da célula, né, que o câncer é justamente isso, alguma desordem no DNA da célula faz ela se replicar desordenadamente. E isso faz com que aumente o tecido, né, o tecido linfóide. O linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é o tipo de câncer que afeta os gânglios, timo e os outros órgãos do sistema imunológico, que é mais comum aos grupos de 15 a 40 anos e após os 55 anos. Então, o linfoma de Hodgkin ele vai afetar os gânglios. O que são os gânglios? São justamente os linfonodos. Quando a gente está resfriado ou quando a gente tem, por exemplo, uma infecção de garganta, vocês já repararam que aqui no pescoço fica com aquelas ínguas, né, que a gente chama popularmente de ínguas? Aquilo nada mais é do que linfonodos edemaciados, né? Os linfonodos, quando eles estão cheios de células de defesa, né, que por alguma infecção, por alguma coisa que precise de células de defesa, os linfonodos eles ficam edemaciados. Então, isso são os gânglios linfáticos, tá? Timo ele é um órgão que fica aqui no tórax, que também é responsável pela defesa, né? pela resposta imunológica. E os outros órgãos do sistema imunológico, tá? Medula óssea, entre outros. Apesar disso, 10% a 15% das ocorrências da doença são diagnosticadas em crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Já o linfoma não Hodgkin é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as crianças. Qual é a sintomatologia geral relacionada aos cânceres? Né? Febre baixa por mais de 8 dias, sem causa aparente. Né? Uma febre ali de 37,8, tá? Sem passar dos 38,5, que é considerada febre baixa. E sem causa aparente, sem nenhuma infecção, sem gripe, sem resfriado, sem nada. Hematomas recorrentes, não se sabe, né, por que estão se formando esses hematomas, mas eles aparecem. Isso pode ser uma causa também de câncer. Sangramento pelo nariz ou gengiva, dores no corpo que impeçam a criança de brincar ou desenvolver atividades comuns, ínguas com mais de 3 centímetros de crescimento lento, duras e indolores sem motivo aparente, vômito e dor de cabeça por mais de 2 semanas, especificamente se os sintomas se manifestarem pela manhã, aumento abdominal, vômitos, prisão de ventre ou diarreia, aumento do volume dos olhos, sinais precoces de puberdade, como crescimento de pelos, aumento de mamas, aumento da cabeça, principalmente se ocorrer até os 18 meses, quando a fontanela não está completamente fechada, e presença de sangue na urina. Esses são algumas sintomatologias que são bem comuns de encontrar em vários tipos de cânceres, tá? Então, ficar sempre atento a esses sinais. Quais são os cuidados gerais de enfermagem relacionados a pacientes oncológicos? Né? Acolher a criança e a família, como eu falei no começo do vídeo, é muito importante que a gente acolha, né, para que a família se sinta amparada, se sinta bem cuidada, não tenha dúvidas em relação ao tratamento, ajudar nos exames diagnósticos, promover conforto, observação rigorosa durante a administração das drogas pelo risco de reações alérgicas e infiltração tecidual, que pode provocar flebite e necrose tecidual, tá? Distúrbios gastrointestinais, vômitos incoercíveis e lesões tardias como perda de função renal podem acontecer porque os quimioterápicos eles são drogas muito tóxicas, muito citotóxicas, porque além de matar as células que são esperadas que matem, né, as células neoplásicas, elas também podem matar as nossas células saudáveis. E isso que traz essa série de efeitos colaterais. Manter a hidratação para a prevenção de lesões renais, né, para diluir mais a medicação na corrente sanguínea, e ela só vai ser ativa
no local que seja esperado, tá? Que são as células neoplásicas. Manter a calma perante a dor e sofrimento da criança e do familiar presente. Porque se a pessoa já está em desespero e você demonstrar desespero também, sofrimento, choro, isso não vai ajudar em nada. Então a gente, assim, claro que a gente não vai ser robô, a gente não vai ser insensível, mas que a gente tenha cuidado ao demonstrar os nossos sentimentos para que não transpareça ali fragilidade no momento do cuidado. Tá? Então essa foi a nossa aula sobre os cânceres infantis e agora nós vamos passar para a nossa aula sobre a pediatria na unidade básica de saúde.